Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. É mais uma sexta-feira e junto com ela mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Você já sabe, pílula noturna, nosso espaço para perguntas e respostas. Hoje chegando um pouquinho mais tarde, mas o motivo é nobre, nós estivemos na Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio espírita que cobre o Evangelho durante mais de 44 anos. Foi uma grande alegria estar com eles. E depois, junto à Cruz Vermelha Internacional, construindo uma parceria para auxiliá-los no trabalho que eles já fazem em todo o Brasil, há mais de, olha que coisa, hein, gente, 100 anos e em várias partes do mundo. É o Instituto Namastê cumprindo a sua vocação de ajudar instituições que ajudam milhares de pessoas. Então, que bom, né? Graças a Deus. Bem, indo direto ao ponto aqui, nós temos uma pergunta que você sabe, aliás, deve ser feita pelo nosso Instagram, inst.ricardomel. Uma pergunta feita pela Fátima Lima. Gostei demais da colocação da Fátima. Ela falou assim: é muito interessante, Ricardo, gostaria que você comentasse sobre isso. Parece que em toda história de fundo moral, o espírito de luz tem que ser pobre e sofredor. É isso mesmo? Só assim que nós vemos o espírito de luz? Não, Fátima, claro que não. Gente, esse para mim acaba representando um estereótipo, desenvolvido no modelo padrão do que muita gente considera como sendo o sintoma ou os sinais claros do que seria a superioridade moral na Terra. É como se para você ser superior moralmente, você tivesse que sofrer, superar o sofrimento na Terra e, consequentemente, sobre isso ter problemas de saúde, ter dificuldades financeiras e assim por diante para se iluminar. Sem dúvida alguma, na nossa transição, gente, existencial, as provas da pobreza, da dificuldade da saúde, de problemas de relacionamento, elas sempre vão existir. Mas isso não significa que elas tenham que existir na mesma existência, pelo contrário. Há muitos espíritos que já romperam com esses grilhões e muitas vezes reencarnam com o desafio de lidar exatamente com o oposto, de terem saúde, de terem corpos fisicamente saudáveis e bonitos, de acordo com a sociedade onde vivem, de terem uma vida familiar feliz, de ter uma vida financeira sólida e ainda assim não se perderem no meio do caminho. Ser espiritualizado, meus amigos, significa ir muito além das aparências, não é verdade? Ser espiritualizado significa que nós vamos santificar a nossa encarnação, independente da condição que a gente tem. Na prática, o que isso quer dizer? Uma pessoa espiritualizada, se ela tem muito dinheiro, ela se recorda do compromisso dela de fiel depositário de Deus, como é muito bem retratado, aliás, num belíssimo capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa relação saudável com o dinheiro. Se a pessoa é espiritualizada, ela sabe muito bem utilizar-se da sua saúde para poder beneficiar outras pessoas, com a vida saudável fisicamente que possui. Se a pessoa é espiritualizada, e ela é intelectualizada, muito inteligente, tem grandes conhecimentos, jamais ela se deixa envaidecer. Pelo contrário, ela tem alegria de auxiliar outros companheiros, menos afortunados nessa questão, a crescerem intelectualmente, a aprenderem coisas novas para se libertarem da ignorância que, de repente, esse companheiro ou essa companheira que hoje já não tem mais essa prova, rompeu, superou-a em algum momento no passado. Resumo de tudo isso, gente, um espírito de luz e perfeito, ele não precisa ser pobre ou ser rico na matéria, ele tem que ser rico em espírito, não é verdade? Ele precisa ter bom ânimo dentro do seu próprio ser e semear essa luz em tudo aquilo que fizer, onde quer que se encontre, sem dúvida alguma. Outra colocação muito bem feita pela Bapagliati. Diz o seguinte: Ricardo, qual que é o primeiro passo para que eu possa ter foco na minha vida? Eu começo várias coisas, não termino com isso, o evangelho no lar e outras atividades espirituais acabam sendo comprometidas. Bah, ela, não sei qual que é o nome completo dela, mas aqui no Instagram tá assim, Bapagliati, né? Minha querida Bá, me permita te chamar assim. Essa questão de foco, ela é um desafio para todos nós. Todos nós temos, meus amigos, o desafio de sermos disciplinados, de começarmos algo que realmente a gente sabe que é importante para o desenvolvimento do nosso ser
e não desistirmos no meio do caminho. Não existe fórmula mágica, né, gente, para disciplina, mas existem alguns caminhos que podem ajudar. O primeiro deles é você visualizar o benefício alcançado antes mesmo de você alcançá-lo. Aliás, essa é uma técnica conhecidíssima, né, no campo dos estudos das motivações humanas, que surte um grande efeito. Então vamos lá, na prática de novo. Você começa a fazer o evangelho no lar. Se você for focar no processo de fazer o evangelho, eu tenho que acordar mais cedo, num tal dia, tal hora, ou eu não posso ir para a cama agora porque eu tenho evangelho para fazer, você vai colocar o foco no processo, você acaba de repente não aproveitando e desfrutando do que o evangelho te traz. Agora, quem coloca o foco no benefício tem uma disciplina enorme, é o que eu sempre penso. Né? Nós fazemos evangelho lá em casa, graças a Deus, há mais de 25 anos, sem falhar um final de semana sequer. Então eu sempre penso no benefício, porque eu sei como eu vou me sentir depois que o evangelho é feito. Mesmo quando tem um problema, uma dificuldade, eu sei ao final como o evangelho me faz bem. Então eu procuro pensar na minha mente serena, no meu coração mais em paz. Isso me dá um ânimo para fazer o evangelho. Acho que é mais ou menos, né, malgrado o exemplo, de uma pessoa que quer fazer dieta, ao invés de ficar pensando, né, na privação do alimento gostoso que essa pessoa vai ter, ela tem que pensar em como vai ser quando ela tiver com o corpo mais magro, vestindo a roupa que ela deseja, não tendo mais aquele problema de saúde que hoje ela possui. Então você tem que pensar o quê? Nos benefícios. Lembremos-nos de Jesus. Aonde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. O que isso quer dizer? Onde estiver aquilo que você considera valioso, o seu coração, o seu sentimento vai estar lá. Então projete-se com a meta já alcançada. Imagina, o evangelho no lar sendo feito, seus filhos felizes, sua família em harmonia. Vai ser muito mais fácil você construir disciplina para ler bons livros assim, para fazer o evangelho assim e ter novos hábitos também. Cuidado, viu, gente? Não vamos fazer como muitas pessoas incautas, né? Que esperam perder a saúde para valorizá-la, perder a família para pensar que deveríamos ter valorizado um pouco mais e termos problemas graves espirituais para perceber que deveríamos ter cuidado melhor e com mais disciplina dos nossos hábitos espirituais na nossa vida cotidiana. Não é verdade? A gente não precisa disso, né? Vigilância é a palavra de ordem aqui nessa resposta, tá bom? Meus amigos queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Continue mandando suas perguntas em Ricardo Melo. A gente pede desculpas, infelizmente não tem como responder a todos de uma vez só. A gente recebe uma média, gente, de 1.000 a 1.500 perguntas novas por dia. É muita coisa. Mas eu procuro sempre selecionar com a nossa equipe, com todo carinho, né, algumas perguntas, né, que se repetem de maneira mais sistemática para a gente trazer resposta aqui para vocês, tá bom? E uma outra dica, tem muita gente reclamando que não consegue receber, às vezes, a pílula do evangelho, ou por algum motivo tem dificuldade com o aplicativo. Lembre-se, nós temos um canal no YouTube que tem mais de 1.000 pílulas do evangelho. Todos os dias as pílulas sobem para o YouTube e é o melhor local para você encontrar todas as pílulas do Evangelho já publicadas. Você pode escolher o seu tema e ir em busca delas. Então, está tudo disponível para vocês. Nossa equipe espalhada ao redor do mundo trabalha com muito carinho, com muita atenção para manter as pílulas atualizadas, traduzidas para inúmeros idiomas, para que as pessoas possam ter acesso comum aos ensinamentos do nosso Cristo, tá bom? Então, muita luz e paz a todos vocês, excelente final de semana, amanhã de manhã tem mais pílula pra gente, e você já sabe, né? Muito obrigado por compartilhar nossa pílula noturna do nosso amado Evangelho, e até breve, meus amigos queridos, até muito, muito breve.